Olá, meu nome é Edmilson Pereira e neste vídeo eu estarei dando continuidade aos produtos notáveis, falando sobre o seu quinto caso, que é o cubo da diferença de dois termos. No final desta aula, se você tiver gostado, eu peço a gentileza de dar o seu like e fazer a sua inscrição, se ainda não for inscrito no canal. Cubo da diferença de dois termos. Observem que nós temos aqui o termo A, temos o termo B, e entre eles temos o sinal de menos, caracterizando a operação de subtração ou de menos. Então, a base A menos B está sendo elevada à terceira potência, por isso, cubo da diferença de dois termos. Lembrando que o A é o primeiro termo e o B é o segundo termo. Como fizemos com o cubo da soma, que foi mostrado no vídeo anterior, eu trouxe também aqui 3 exemplos. 2 será resolvido pela transformação desta potência numa multiplicação de fatores iguais. Depois que tiver sido resolvido, nós vamos identificar a regrinha básica. E o último exemplo, que é o exemplo de número 3, eu vou resolver usando exclusivamente a regra básica. Então, como eu disse, eu vou transformar isso aqui numa potência, ou melhor, numa multiplicação de fatores iguais. Como o expoente é 3, nós vamos repetir essa diferença aqui 3 vezes. Então, vai ficar A menos B vezes A menos B vezes A menos B. Ora, A menos B vezes A menos B vai ficar A menos B ao quadrado, ou seja, deixa eu colocar aqui A menos B ao quadrado. Por quê? Porque o que temos aqui é uma multiplicação de fatores iguais, em que ela se constitui um produto de potências de mesma base, onde repetimos a base, que é A menos B, eu estou falando por enquanto só desses dois aqui, e somamos os expoentes. Como não aparece, subtende que esse expoente seja 1. Bom, então aqui é 1, aqui é 1. Repete a base, como eu disse, porque é uma multiplicação de potências de mesma base. Repete a base, que é A menos B, e somos expoentes. 1 mais 1, 2. Então, A menos B vezes A menos B dá A menos B elevado ao quadrado, que vamos multiplicar por esse A menos B aqui. Esse A menos B aqui. Continuando. Lembrando, pelo segundo caso de produtos notáveis, que é quadrado da diferença, que esse aqui é quadrado do primeiro, que é o A, menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, então vai ficar menos 2AB. Então, quadrado deste aqui, que é o primeiro, menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, então fica menos 2AB, mais o quadrado do segundo, que vai ficar B ao quadrado. Isso aqui vamos multiplicar por este A menos B aqui. A menos B. Ok? Então, como fizemos no caso anterior, no vídeo anterior do cubo da soma, aqui não vai ser diferente. Vamos multiplicar cada termo deste trinômio aqui por todos os termos deste binômio, de modo que A quadrado vezes A vai dar A elevado ao cubo. Novamente temos uma multiplicação de potências de mesma base, onde conservamos a base A, repetimos a base A,
e somamos seus expoentes. Então, 2 mais 1 aqui que não aparece vai dar 3. Por isso, a quadrado vezes a dá a ao cubo. Da mesma forma, mais a aqui atrás do a quadrado é positivo. Então, mais a quadrado vezes mais a aqui, vezes menos b, vai dar menos a quadrado b. Então, a quadrado vezes menos b dá menos a quadrado b. Agora vamos para cá. Menos aqui vezes o mais aqui atrás do a dá menos. Como aqui atrás deste a não aparece valor, subtende-se que seja 1, 1 vezes 2 aqui dá 2. A vezes a já se sabe que é a quadrado, já se fez bastante isso. Como nesse termo aqui não aparece b, esse b aqui eu vou simplesmente repetir. Aqui. Agora, menos vezes menos aqui dá mais. Então, esse menos vezes menos dá mais. Aqui atrás do b também 1 vezes 2 dá 2. A está sozinho, porque não tem A aqui do B, vai ficar só o aqui. E aqui é B vezes B, que dá B elevado ao quadrado. Agora vamos para o terceiro termo. Mais vezes mais dá mais. B quadrado vezes A dá A B quadrado. Aqui mais vezes menos dá menos, bem aqui eu vou colocar. E B ao quadrado vezes B vai dar B ao cubo, que eu vou colocar bem aqui, ó. Porque o espaço ficou pequeno. Então, vamos ver como é que fica isso aqui. Vamos trazer para cá. A ao cubo está sozinho. Então, eu vou baixar ele aqui, A ao cubo. Não tem A ao cubo em outro lugar. Esses dois sinais aqui são iguais. Então, eu vou repetir. Então, se tem aqui... Se os sinais são iguais, na adição de números inteiros, se soma. E conserva o sinal. Então, por isso ficou menos. Então, eu tenho 1a quadrado b. Com 2a quadrado b, vai dar 3a quadrado b. Certo? Da mesma forma, aqui os sinais são iguais. Ó, mais e mais. Como eu vou somar, eu vou repetir o sinal. Como eles são iguais, eu somo. Aí fica 2a quadrado, 2ab quadrado mais ab quadrado. Vai dar 3ab quadrado. E esse menos vem para cá. E esse b ao cubo vem para cá. Então, como é que ficou? Cubo do primeiro termo menos 3 vezes o quadrado do primeiro termo vezes o segundo termo, mais 3 vezes o primeiro termo vezes o quadrado do segundo termo, menos o cubo do segundo termo. Então, esse exemplo está resolvido. Vamos passar para o segundo exemplo. E o segundo exemplo vai diferir desse primeiro só porque lá no exemplo anterior é A e B e aqui é X e Y. Mas aqui continua sendo o primeiro termo e aqui o y, o segundo termo. E eu vou fazer novamente como eu fiz lá. Vou pegar e transformar numa multiplicação de fatores iguais. Portanto, fica x menos y vezes x menos y vezes x menos y. Muito bem. Esses dois aqui, pelo exemplo anterior, já se sabe que vai dar x menos y ao quadrado. Vezes este exemplo aqui. X menos y. É a mesma coisa do exemplo anterior. A diferença é que no anterior lá é A e B, os termos são A e B, aqui é x e y. Esse aqui vai dar quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, está aqui o primeiro, então quadrado do primeiro,
menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Então, fica x quadrado menos 2xy mais y ao quadrado. Tudo isso aqui vezes x menos y. X menos y. Então, como fizemos no exemplo anterior, vamos fazer aqui. Vamos pegar cada termo deste trinômio aqui e multiplicar por todos os termos deste binômio. Então, x ao quadrado vezes x fica x ao cubo. X ao quadrado vezes menos y fica menos x quadrado y. Agora vamos pegar esse aqui. Menos aqui vezes o mais aqui dá menos. 2 vezes o 1 aqui atrás do x dá 2. X vezes x dá x quadrado. Como aqui não tem y aqui do lado do x, desse x aqui, então eu só repito esse aqui. Agora vamos somar, vamos fazer com esse aqui. Menos vezes menos aqui vai dar mais. Não tem x aqui, então eu vou repetir esse x que está aqui. 1 atrás do y vezes 2 vai dar 2. E y vezes y dá y ao quadrado. Aqui é 2. Ficou meio esquisito, mas é 2. Agora vamos para este termo. Mais vezes mais aqui vai dar mais. Y ao quadrado vezes x dá x y ao quadrado. Mais vezes menos dá menos. E y ao quadrado vezes y vai dar y ao cubo. Agora vamos só ajeitar. X ao cubo só aparece aqui no primeiro termo, então repete, como fizemos no caso anterior. Considerando esses dois aqui, sinais são iguais, vai se somar e manter o sinal. Então vai ficar menos. Vou repetir este sinal. 1x quadrado y somado com 2x quadrado y vai dar 3x quadrado y. E aqui, sinais iguais de novo, se vai somar e repetir o sinal. Então, vai ficar mais. Isso aqui é um y, tá? Então, 2xy ao quadrado mais xy ao quadrado dá 3xy quadrado. E aqui fica menos o y ao cubo. E novamente temos cubo do primeiro termo, menos 3 vezes o quadrado do primeiro termo vezes o segundo termo, mais 3 vezes o primeiro termo vezes o quadrado do segundo termo, menos o cubo do segundo termo. Aí eu vou mostrar o último exemplo. E como eu disse, este último exemplo aqui, eu não vou fazer pela multiplicação, eu vou fazer pela regra direto. Lembrando que aqui nós temos o primeiro termo, o x, e o 3 é o segundo termo. Então, como é que vai ficar? Cubo, fazer bem aqui assim, cubo do primeiro termo, que é o 3, menos 3 vezes o quadrado do primeiro termo, vezes o segundo termo, que é 3, mais 3 vezes o primeiro termo, vezes o quadrado do segundo termo, então vai ficar mais 3 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, menos o cubo do segundo termo, que é o 3. Então vai ficar x ao cubo menos 3x ao quadrado vezes 3, mais 3x vezes 3 ao quadrado, menos 3 ao cubo. Então, cubo do primeiro termo, menos 3 vezes o quadrado do primeiro termo,
vezes o segundo termo, mais 3 vezes o primeiro termo, vezes o quadrado do segundo termo, menos o cubo do segundo termo. E agora nós vamos só ajeitar. Como o x ao cubo está sozinho na expressão, vou só repeti-lo aqui. Aí você tem menos aqui. 3 vezes 3 aqui dá 9. E o x quadrado repete aqui porque ele só está aqui. Mais aqui. 3x vezes 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9. Menos, esse menos aqui, 3 ao cubo é 3 vezes 3 vezes 3, que vai dar 27. Aí vamos só ajeitar direitinho aqui, só fazer esse cálculozinho aqui, daqui para cá. Então fica x ao cubo, repetindo, menos 9x quadrado, mais 3x vezes 9 dá 27x, menos 27. Então, é cubo do primeiro menos 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, menos o cubo do segundo termo. Por isso ficou x ao cubo, menos 9x quadrado, mais 27x, menos 27. Espero que você tenha gostado e nos encontraremos no próximo vídeo.